Quando a gente vai mergulhando fundo aí, e eu estou nessa brincadeira há alguns anos para entender o digital e ajudar as pessoas a lidar melhor com ele, a gente vai se aprofundando, e a gente acredita que o primeiro caminho, né, é você estudar o digital e ir para a história e mergulhar fundo e ler tudo e ver todas as pesquisas e pegar os fatos e acompanhar tudo e ler 200 livros e ficar, etc. Tal. Isso é uma visão imatura, né, do que é o trabalho da reflexão. Refletir tem uma coisa que tem um lado que é estudar o fenômeno, que a gente vai chamar de fenomenológico, a fenomenologia. Tem um outro lado, que é os métodos, como é que a gente trabalha esse método, e tem um outro lado que é filosófico, é epistemológico, né? Que é como é que a gente estrutura o pensamento. Então, vou repetir, porque quando eu acho que tem uma metáfora adequada, vale repetir. O marceneiro só faz uma boa cadeira quando ele organiza bem a oficina e escolhe bem as ferramentas. Um futurista só faz bem o seu trabalho se ele organiza a oficina, e aí nós estamos falando dos métodos, e se ele escolhe bem as ferramentas, e aí nós estamos falando da filosofia da epistemologia. Então, o artigo de hoje eu estou fazendo uma comparação entre os historiadores e os futuristas. Todos os dois trabalham no que a gente já falou aqui, na filosofia social. Filosofia social é a sala, né, em que na plaqueta está escrito, na porta está, aqui se conversa como o ser humano sobrevive no tempo. É isso que é a filosofia social. E aí a gente tem historiadores levantando documentos, levantando fatos, e os futuristas trabalhando, que são clientes dos historiadores, pegando todo o trabalho que eles fazem, e a partir daí a gente está procurando padrões. Né? Tem uma frase nesse artigo que eu gosto, que é a seguinte: um futurista sem estudo histórico é o mesmo que um ciclista sem bicicleta. Ou seja, nós precisamos ir para a história. Porque existe um senso comum que o futurista, primeiro o senso comum acha que o futurista é um vidente, né? E as pessoas ficam tentando adivinhar local, data, fatos. Não tem nada a ver isso com o trabalho de futurista. O futurista trabalha com macro tendência, médio e longo prazo. Se o cara começa a trabalhar no curto, profissional de inteligência competitiva, estrategista de curto prazo. O futurista aponta macro tendências. Esse é o trabalho. Por isso que é um trabalho de conceito, é um trabalho que exige um mergulho na história. Né? E aí a gente está aqui construindo uma escola, e aí a gente está quase fazendo de alguma forma, tem alguma coisa de pós-graduação, tem alguma coisa de mestrado, tem alguma coisa de doutorado, porque a gente tem que fundo para ser uma escola de futurismo de excelência. Então, futuristas, né, o pessoal acha que futurista prevê o futuro. Não, futuristas aponta macro tendências, e principalmente as macro tendências do que vai gerar valor, no nosso caso, que é um tipo de futurismo, um futurismo competitivo. Porque tem os futuristas também, que são os futuristas de entretenimento, que fazem documentários, livros de ficção, etc, etc. Nosso foco é profissionais e organizações, lidar melhor com as macro tendências que vão gerar valor, saber o que vai gerar valor, para a pessoa poder tomar decisões, empreender, decidir em relação à sua vida profissional e à vida da organização. Né? E aí tem essa fantasia que os futuristas analisam só o amanhã. Vão olhar para frente, e aí você vê nesses livros, né, muitos livros que estão no mercado,
pesquisa tal, conversei com fulano, conversei com ciclano, o levantamento da pesquisa, as pessoas, cara, isso é trabalho de profissional de inteligência competitiva. Futuristas analisam o ontem para projetar o amanhã. Futuristas precisam, no que eu chamei no artigo, de uma equação futurista. A equação futurista é o DNA do que a gente chama aqui de motor da história. A gente precisa entender os padrões. Quando você entende o padrão, se você misturar o nitro com a glicerina, dá nitroglicerina. E se você pegar a nitroglicerina e fizer determinadas coisas com ela, aquele negócio explode. Então qual é o padrão? É nitro mais glicerina. Nitro com glicerina num determinado contexto, explode. Isso é padrão. Então, se a gente aumenta a população, precisa fazer revolução de mídia. E quando a gente faz revolução de mídia, a gente vai na direção da descentralização progressiva. Então, tudo isso são padrões que a gente vai pegando de uma equação. É da qualidade dessa equação futurista que nós vamos ver a excelência do trabalho do futurista. E aí, então, a gente quebra com esse artigo essa coisa que não há relação entre o trabalho dos futuristas e dos historiadores. E aí, vamos lá. Os historiadores levantam fatos, né, como se fosse uma dupla de vôlei, e o futurista corta para pegar os padrões. Então, com tudo isso, a gente consegue entender melhor, talvez, né, por que hoje as pessoas estão tão perdidas diante do digital. Porque as pessoas, e aí a gente tem uma crise de pensamento, isso é uma coisa importante, uma crise de pensamento, porque a gente está saindo assim uma espécie de ditadura midiática, muita concentração de mídia, padronização do pensamento, aumento da taxa de Zeca Pagodismo, e as pessoas passam a pensar pior. E qual é o grande sintoma do pensamento pior? Que as pessoas ficam olhando o fato, o fenômeno. Fenômeno. Não olham para os métodos nem para a filosofia. Então a pessoa empobrece a capacidade de pensar. E quando a gente vai falar aqui, né, de filosofia social e que o filósofo, que o futurista é parecido com o historiador, a gente está enriquecendo a nossa visão sobre o digital. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.